Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastor e Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quinta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas e que a partir de agora vai acompanhar o que de mais importante acontece na nossa região dentro da programação da Rádio Bandeirantes. É o Manhã Bandeirantes que está chegando e que a partir de agora e até às 11h30 da manhã leva informação, prestação de serviços, opinião e a sua participação pelo forte microfone da Rádio Bandeirantes para boa parte do interior de São Paulo, que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, às 8 da manhã, na programação da RBI, com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Manhã Bandeirantes, que ação técnica do Gil Kleber. WhatsApp liberado para você participar conosco desta edição do Manhã Bandeirantes pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Já pode mandando sua mensagem sobre a sua opinião, um assunto que você quer também ajudar a pautar o Manhã Bandeirantes. Pode trazer um relato do que aconteceu com você nas últimas horas, alguma situação que vale a pena compartilhar e de repente cobrar das autoridades, porque esse acidente também com uma vítima em estado grave, uma vítima em estado leve na rodovia Dom Pedro I, no trecho de Valinhos, do quilômetro 115. Não há, neste momento, desdobramentos em função disso. O mesmo vale para um outro acidente sem vítimas, felizmente, que aconteceu mais cedo na rodovia Anhanguera, mas lá no trecho de Ribeirão Preto. Agora, se você segue com esse destino, vai enfrentar boas condições da pista, sem maiores dificuldades para o motorista que nos acompanha e nos dá carona nesta manhã fria, mais uma vez, aqui pelo interior de São Paulo. Deixa eu trazer a atualização aqui do Sistema Anhanguera Bandeirantes, com as informações em tempo real da concessionária CCR Autoban, que sinaliza o trânsito um pouco mais carregado para quem está vindo para Campinas, saindo de Sumaré, mais uma vez ali na região da Vila San Martín, quase limite já com a cidade de Campinas. Pouco antes do Parque Via Norte, o motorista reduz a velocidade pelo excesso de veículos e pela pista molhada em vários trechos da rodovia Anhanguera. O motorista também, seguindo viagem, vai enfrentar lentidão em Jundiaí, essa um pouco mais carregada. Começa ali o trecho de lentidão próximo ao Carrefour, mais ou menos, e segue nesse cenário até a entrada para a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Isso para quem está seguindo sentido São Paulo. No sentido contrário, no sentido interior, tem 1 quilômetro de lentidão do 59 ao 60. Na passagem por Jundiaí, o motorista também tem esse trecho de lentidão que encara na rodovia Anhanguera. Chegando a São Paulo, o motorista faz boa viagem pela Anhanguera, mas enfrenta congestionamento na rodovia dos Bandeirantes no acesso à marginal do Rio Tietê. Já pela rodovia Santos Dumont, boas as condições de tráfego nesse momento. O motorista só diminui a velocidade, só enfrenta um pouco mais de dificuldade para quem está vindo de Indaiatuba para Campinas, no acesso para a Avenida Prestes Maia, por conta do excesso de veículos, no entroncamento também com a rodovia Anhanguera, seja para quem vem de Sumaré, seja para quem vem de Vinhedo, Valinhos e outros municípios aqui vizinhos a Campinas. As concessionárias todas estão com sinalização nas placas luminosas de chuva e de condições climáticas que devem assim continuar ao longo desta quinta-feira. Então, diminuir a velocidade, deixar espaço para o veículo da frente. Se precisar de uma manobra ali, se precisar desviar de um veículo, é bom que você tenha esse espaço, essa margem de segurança para você não se envolver num engavetamento. A região central de Campinas, nesse momento, sinalização dos motoristas de que trânsito apenas nos locais mais tradicionais da cidade, Campos Sales, a Moraes Salles, também com lentidão.
Algumas obras que estão também acontecendo, buraco aberto na Irmã Serafina, por exemplo, sinalizado agora por motoristas. Tem obra ainda acontecendo no entorno do mercado municipal. Então, se o seu caminho for o Mercadão, as obras ainda não foram concluídas ali no entorno. É um processo de trabalho anti-enchente que a prefeitura está realizando num período em que a chuva também atrapalha. Então, muitas vezes, esse trabalho precisa ser interrompido. E ao longo dessa edição você pode contar também conosco para compartilhar a sua informação para mais motoristas, para quem mais precisar passar por algum trecho que esteja em obra ou com algum acidente reportado. Por enquanto, essas são as informações, mas ao longo dessa edição a gente pode ir atualizando você a qualquer momento. 10 horas da manhã e mais 9 minutos. Vamos começar a girar o nosso time de repórteres aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, atualizando uma história que parece daqueles filmes de terror. Nós contamos aqui ontem para você que uma mulher foi presa ao lado do ex-namorado por um crime de exploração sexual contra uma adolescente. Para você que não acompanhou essa informação na edição de ontem, uma menina de 14 anos hoje, à época do crime ela tinha 13, foi abusada sexualmente pelo então padrasto, namorado da mãe. Isso foi gravado, isso foi compartilhado e chegou via WhatsApp por mensagem única a um colega de escola dessa adolescente. Ele reportou isso para os professores, que comunicaram o conselho tutelar e agora a mãe está presa. O que é que a polícia descobriu nas últimas horas com o depoimento desses dois criminosos? Primeiro, que ele pagou para esse vídeo ser produzido e para essa relação sexual acontecer. Segundo, essa mulher recebeu outros Pix, outras transferências em valores muito parecidos. E agora a polícia quer saber se ela repetiu essa exploração com a própria filha, com outros maníacos, outros abusadores. Ela afirma que não, que foi um caso isolado porque ela precisava de dinheiro. A Lucimere Ramalho conversou com o delegado Dr. Edson dos Santos, titular da DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, e conta todos os detalhes do que foi falado nesse depoimento e os próximos passos da investigação. Lucimere. Oi, Heitor. Pois é, um caso registrado aqui na cidade de Americana, né? O caso veio para cá, para a Delegacia de Defesa da Mulher de Americana, depois que as informações chegaram até os policiais. E como que essas informações chegaram até os policiais, Heitor? Essa informação desse vídeo, né? Um vídeo que circulou na escola onde essa adolescente estuda, um vídeo de visualização única, chegou na escola e assim que os alunos viram ali esse vídeo foi informado então para a direção da escola, que acionou o conselho tutelar por verificar que se tratava desta aluna. Assim que houve a informação do Conselho Tutelar, essa informação também já chegou aqui até a DDM, isso tem cerca de uma semana. E a partir daí, com esse vídeo, né, dessa cena de sexo dessa adolescente, que na época tinha 13 anos de idade, isso aconteceu ano passado, agora ela tem 14 anos de idade, eles verificaram ali então a adolescente, o homem que praticava ali a cena de sexo e a mãe desta adolescente que gravava esse vídeo. A partir daí, com a identificação de todos, né, que estavam ali na cena, neste vídeo, os policiais iniciaram as investigações e conseguiram então chegar até essa mulher, que é mãe da adolescente. Ela foi presa aqui na cidade Americana, e esse homem, que na época era namorado da mãe, mora na cidade de Sumaré, e ele foi preso na cidade de Sumaré. Os dois foram trazidos para cá, viu, Heitor? Devem ser ouvidos aqui na delegacia. A informação que se tem do delegado, Dr. Edson Antônio dos Santos, é que a mãe confessou que realmente gravou esse vídeo. Ela informou ali ao delegado que estava passando por uma situação complicada financeira, que realmente aliciou a filha para o próprio namorado na época esse homem era namorado dela, e inclusive gravou esse vídeo. O homem, Heitor, tem 64 anos de idade, a mulher tem 46 anos de idade. Os dois foram trazidos para cá, devem responder por estupro de vulnerável, exploração sexual e também por produção de vídeo de ato sexual com uma menor de idade, né? Ela tinha 13 anos de idade na época. A menina, que agora tem 14 anos, viu, Heitor, ela também vai ser ouvida em uma situação específica para ela, para que ela se sinta à vontade para informar o que aconteceu. E a investigação, Heitor, segue aqui por parte da Polícia Civil de Americana. Por quê? Foram apreendidos 4 celulares, 2 celulares da mãe da menina e 2 celulares deste homem. E a partir de agora eles vão fazer aí toda uma investigação nos celulares para verificar se tem ali algum conteúdo sexual com menor de idade.
E também fazer toda uma varredura, por quê, né? Esse pagamento que foi feito por esse homem na época desse vídeo foi um pagamento feito via Pix. Mas na conta bancária da mãe ali, durante a investigação, os policiais verificaram que tem vários outros pagamentos também via Pix. A mulher informou aqui ao delegado, viu, Heitor, que trata-se de alguns empréstimos que ela fez, mas estranho o empréstimo ser feito ali por Pix também. Então vai ser verificado se aconteceu esse ato específico na gravação desse vídeo ou se essa adolescente era aliciada para outras pessoas antes disso e após também a gravação desse vídeo. Então tudo isso vai ser verificado até agora com o material que foi apreendido. O caso ele se inicia com a boa atuação da escola onde a adolescente estudava, que tão logo houve o vazamento de um vídeo no qual a adolescente aparecia em ato sexual com uma pessoa maior de idade, acima de 60 anos, e os relatos eram no sentido que a mãe participava dos vídeos. Então, logo a escola acionou o conselho tutelar, o conselheiro Rodrigo teve uma atuação extremamente eficaz, já contatou diretamente essa autoridade policial, que deu start para as investigações. A gente combinou na identificação já na data seguinte e conseguimos trazer os autos do vídeo. Então, logo identificados os personagens, eu representei para a autoridade judicial a decretação de prisão preventiva tanto da genitora, que participa do ato, quanto do agressor, e de busca e apreensão. Nesta manhã, a gente cumpriu a ordem de prisão de ambos e a ordem de busca e apreensão, angariamos aos autos aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos, visando continuar as investigações, uma vez que há relatos no sentido de que o ato anterior já comprovadamente foi pago por um valor X, e há os relatos no sentido de que há outros pagamentos em favor da genitora. Então a dúvida é se, porventura, a exploração sexual ela continuou após aquele ato sexual comprovadamente existente no vídeo. Foi um vazamento entre os alunos. Então, assim, houve relatos que houve a divulgação de um vídeo de visualização única. Então, aí alguém levou ao conhecimento da coordenação, da direção da escola, que tão logo eficazmente ouviu as partes, conseguiu identificar quem que era a aluna, e aí levou ao conhecimento do Conselho Tutelar, que porventura nos contatou e possibilitou a eficácia de que em menos de uma semana todos fossem identificados e presos a fim de preservar a integridade física da vítima. E quem que é esse homem, doutor? Ele é ou foi namorado da mãe, é isso? Isso, pelos relatos que existem nos autos, ele houve um vínculo afetivo com a genitora da vítima no passado, então acredita-se que nesse momento houve o contato e aí se aproximou da vítima. O doutor falou que tem mais pagamentos além desse, né? Esse pagamento identificado já se sabe que é desse homem que mantinha um relacionamento com a mãe? Sim, comprovadamente dele e até uma confissão por parte da genitora que recebeu à época dos fatos. O que ela diz, doutor? Ela acabou confessando a situação? Os PICs comprovam que realmente essa situação acontecia, né? Como que foi o momento que vocês chegaram ali no local? Ela confessa, eu já tinha sido ouvido anteriormente, inclusive o aparelho apreendido, ela confessa o ato, ela relata que de fato fez a filmagem. Ela também se demonstra um pouco vitimizada, dizendo acerca da necessidade econômica que precisava à época, e aí o ato praticado pela filha. Ela relata que foi só aquela vez, que os outros pagamentos que existiam foi no sentido de empréstimos, ou então assim, depósitos voluntários por parte do agressor, e é o que a investigação tenta identificar. Se de fato era uma deliberalidade entre eles, ou então se houve, posteriormente ao vídeo, a continuação da exploração sexual. Ele chegou a falar alguma coisa, doutor? Não, por enquanto não. A gente só cumpriu a prisão, entendeu? Como ele tem advogado, a gente reserva o direito de permanência em silêncio e logo depois que ele tiver contato com a defesa tiver contato com as provas existentes nos autos, aí a gente vai fazer o interrogatório dele. Hoje eles não mantêm mais um relacionamento? Não. Já terminou o relacionamento. Doutor, eles devem responder por que tipo de crime, né? Como que segue a partir de agora? Comprovadamente, com a existência do vídeo, então nós temos o crime de estupro de vulnerável, porque a adolescente, à época, tinha 13 anos. Nós temos o crime de exploração sexual, porque houve o pagamento, então, assim, qualquer relacionamento com o pagamento de criança e adolescente há o crime. E também temos o crime, como houve a produção do vídeo do ato sexual, nós temos o crime específico no Estatuto da Criança e Adolescente. E, doutor, o senhor falou dos celulares que foram apreendidos, né? Como que segue a investigação por parte da Polícia Civil? Continua, né? Informações que tenham ali podem ajudar também na continuação dessa investigação para ver se foi realmente só aquele vídeo ou se era já algo costumeiro ali? Sim, exatamente. Inicialmente, agora a gente tem acesso aos vídeos com autorização aos celulares com autorização judicial, no sentido de verificar se há a manutenção de vídeos de conteúdo pornográfico infantil juvenil. Então, logo em seguida, a gente submete a perícia justamente para comprovar ou não a investigação e, principalmente, a identificação de eventuais outras vítimas existentes.
Na casa desse homem na cidade de Sumaré, Heitor, os policiais também encontraram 2 espingardas. Ele informou ao delegado que é algo de família, que ficou para ele, mas ainda assim o delegado vai mandar esse material, né, essas 2 espingardas, para a perícia para verificar, né, do que se trata, se funciona ou não. Foram também apreendidos 2 HDs que estavam na casa deste homem e uma câmera. Então tudo isso vai ser analisado a partir de agora. Eles estão aqui na delegacia, o delegado falou que vai investigar os celulares, porque se verificar que tem mais algum tipo de vídeo, ou no celular da mãe ou deste homem, eles podem também ser presos em flagrante. Então tudo isso vai ser verificado a partir de agora. Conversando com o delegado, viu, Heitor, com o doutor Edson, até ele falou que ficou surpreso, né? Ele que está acostumado a esse tipo de ocorrência, porque é a mãe da menina, né? A pessoa que deveria cuidar, zelar por essa menina, mas que infelizmente não fez isso e acabou então aliciando a própria filha para esse homem que na época era o namorado dela. A gente continua acompanhando todo esse caso que chamou a atenção da cidade aqui, inclusive dos policiais, e continua acompanhando para verificar se foi apenas esse caso isolado, né, Heitor? Ou se essa menina já vinha sendo aliciada há um certo tempo antes desse vídeo e após também a gravação desse vídeo. A gente continua acompanhando tudo por aqui. Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Mais informações sobre esse caso, atualização também nas próximas horas. Você confere 13h no Acontece, logo depois dos Donos da Bola. Durante as férias do Valtecê, não acontece com a apresentação do jornalista Tiago Dantas. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre algo saboroso. Uma história que nasce no interior de São Paulo e ganha o Brasil todo. Nós vamos conhecer um pouco mais da história do fundador da Mr. Mix, uma empresa que nasce com milkshake, amplia os seus negócios, se torna uma franqueadora e que certamente você já cruzou com uma delas no seu caminho em Campinas ou nas cidades que nos acompanham aqui pelo microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. A gente vai conhecer um pouco mais dessa história, saber a realidade dos franqueados, dos empresários no Brasil em instantes, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. As clínicas Escola da Faculdade Anhanguera voltaram a oferecer atendimentos gratuitos ou a preço social para a população neste semestre. Os serviços estão disponíveis nas unidades de Campinas, Valinhos, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Os atendimentos são feitos por alunos dos cursos de graduação, sempre com supervisão de professores especialistas. Entre os serviços oferecidos estão psicologia, fisioterapia, odontologia, medicina veterinária, nutrição e orientação jurídica. Na unidade Taquaral, há atendimentos de fisioterapia, odontologia, psicologia, entre outros. Já na unidade do Ouro Verde, são oferecidos atendimentos de psicologia e também serviços do Núcleo de Práticas Jurídicas. Na unidade da John Boy Dunlop, o Núcleo de Práticas Jurídicas presta atendimento gratuito em áreas como direito de família e também do consumidor. Vale lembrar que os serviços são voltados principalmente para pessoas que precisam de atendimento acessível, com alguns casos exigindo comprovação de renda. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã e mais 23 minutos. O Manhã Bandeirantes agora abre espaço para falar de uma paixão nacional. Estamos falando do sorvete, do milkshake, dos sabores que adoçam a vida dos brasileiros há tantos anos e que aqui do interior de São Paulo viu nascer uma empresa que agora tem 150 lojas espalhadas pelo Brasil. A primeira delas, em 2006, lá da cidade de Porto Ferreira, com um empreendedor que se dividia nas suas funções como um funcionário de uma grande empresa do ramo de bebidas e um jovem sonhador em ter o seu próprio negócio. Assim nasceu a Mr. Mix Milkshakes, que agora amplia também o seu negócio com a Mr. Milk Sorvetes. A Mr. Mix Sorvetes e a Mr. Mix Milkshakes tem à frente o Cléderson Cabral, fundador das empresas, CEO e nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes, presente aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Cléderson, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Conta pra gente como é que aos 31 anos surge a ideia de alguém perceber que o brasileiro gosta do sorvete, gosta do milkshake, mas em 2006 eu posso dizer que eu era um adolescente que consumia muito produto e ainda consome. Uhum. Mas o milkshake estava restrito a uma ou outra rede de fast food apenas. De repente ele Correto. se populariza. De onde é que veio essa sacada de que dá para fazer milkshake com cara de Brasil? Ótima pergunta. Bom, eu sou apaixonado por sorvete, né? Desde criança eu já vendia sorvete na rua, na cidade de Paulínia, para ajudar a minha família. Eu tinha acabado de sair do MBA de projetos, estava com muita vontade de empreender, né, de fazer alguma coisa. Isso sempre mexeu comigo, essa questão de querer fazer um pouquinho mais. Foi quando eu lembrei dessa minha paixão por sorvete e comecei a formatar um modelo de negócio. Eu passei praticamente ali um ano formatando um modelo de negócio. E lá, 11 de fevereiro de 2006, abri a primeira loja especializada em milkshakes na cidade de Porto Ferreira. Né? E inicialmente era só milkshakes. Muitos clientes pediam outros produtos também, queriam sorvete, né? E a partir daí o cardápio começou a ser desenvolvido, ajustando de acordo com os ingredientes que a gente tem no mercado nacional. Cheguei a ter mais de 100 sabores de milkshake, onde o cliente poderia fazer as combinações mais diversas possíveis. E isso foi muito satisfatório e fez com que a marca, a partir daí, ganhasse outras praças. E quando você conversava com amigos, com outras pessoas do meio empresarial, como é que era a recepção de dizer que, bom, eu basicamente vou concorrer com o McDonald's? Te chamaram de maluco, te falaram, olha, não é tão fácil concorrer com uma empresa, porque basicamente, falei das redes de fast food, em 2006 não existia Burger King. Em 2006 o McDonald's era quem fazia, junto com o Bob's, apenas eram as duas empresas onde você encontrava milkshake, a não ser de maneira artesanal, a não ser que você fizesse em casa. Como é que foi entrar num mercado, numa cidade pequena, diante de um produto que não tinha tanta variedade? Esse foi um diferencial da Mr. Mix? Foi um grande diferencial e eu não vejo essas grandes, pelo menos naquela época, né, essas grandes marcas não eram concorrentes, porque na praça onde eu estava, eu não tinha eles próximo a nós. Então eu estava mais em cidades do
do interior, em centros de pequenas cidades, onde não tinha esses concorrentes. Mas quem experimentava o produto, né, o nosso produto da Mr. Mix, e comparava, via ali um diferencial, não só de qualidade, mas também de preço e também variedade. Né? E foi muito bem aceito pelo mercado, né, pela praça em que nós atuamos. Os nossos franqueados, muitos deles têm mais de uma operação, abriram a primeira, segunda, terceira, tem um franqueado com 6 operações. Então, foi muito desafiador, ainda continua sendo desafiador, né, que embora estamos há 20 anos no mercado, mas sempre tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para lançar. Esse mercado ele pede muita novidade, né, então o mercado nacional de sorvete ele vem crescendo. Nós temos aí um consumo de 8 litros ano por pessoa, e ele vem crescendo e vem crescendo especialmente no segmento aonde os consumidores eles esperam ter uma melhor qualidade sensorial. E o nosso cardápio, os nossos produtos, está muito alinhado com este momento do mercado que vem buscando mais indulgência, vem buscando mais qualidade para levar para casa, para consumir no local. Então, está sendo muito gratificante tudo isso. Nath Lucchesi, estamos recebendo Clederson Cabral, fundador da Mr. Mix Milkshakes, Mr. Mix Sorvetes, nosso convidado aqui na edição de hoje. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Seja Bom muito dia. Bem-vindo. Quero entender, continuar falando dessa tendência de mercado hoje, depois de 20 anos. Ainda assim, precisa estar sempre atento às tendências. E uma das tendências é essa gourmetização. Quase tudo que se fala quando é comida, coloca o final gourmet. E aí, isso serve também nesse mercado de sorvetes. Como propiciar essa experiência para o cliente também? Perfeito, ótima pergunta. O cliente está cada vez em busca de mais indulgência, cada vez em busca de mais qualidade sensorial. E como que a gente trabalha isso dentro da Mr. Mix? Os nossos, por exemplo, vou citar aqui um exemplo entre vários. O nosso picolé de milho verde, a produção dele começa lá na fazenda do seu Egídio, com a família dele, plantando milho, fazendo curau. Eu recebi esse curau cedinho na fábrica em Sumaré, e é deste curau que a gente faz o nosso sorvete de massa de milho verde, a gente faz o nosso picolé de milho verde. A nossa linha de picolé fruta fã é feita com a fruta fresca de verdade. A gente recebe abacaxi, a gente pica ele, faz um doce. Então, essa questão de gourmetização é importante que quando o cliente não esteja só na embalagem, mas quando o cliente abre, consome, dá uma mordida, fala, nossa, aqui tem realmente qualidade de verdade. Então o que a gente busca é trazer ingredientes frescos, ingredientes nobres, a gente tem muita matéria-prima importada e com preço bastante justo, viu? O preço é bem atraente. Para quem ainda não conhece os nossos produtos, convido a vir em uma das nossas lojas que vão se surpreender positivamente. Nesses 20 anos, o Brasil foi descobrindo alguns sabores nossos mesmos. Por exemplo, o açaí. 2006, 2008, o açaí não era o fenômeno que se tornou nesses últimos anos todos. Claro que no norte do país, o açaí sempre foi um ingrediente obrigatório nos pratos, sejam doces, sejam salgados. Como é que foi introduzir o açaí numa cultura de sorvetes e hoje qual é a importância dele para a Mr. Mix e para quem trabalha com sorvete no Brasil? Muito importante essa pergunta. O açaí dentro do nosso portfólio de produto, ele é um item importante, mas quando a gente tem uma loja self-service, nós somos especialistas em sorvete e nós temos também a nossa linha de açaí para atender este público, que é um público que busca mais a saudabilidade, é um público que gosta de fazer muitas combinações e nós temos no mercado nacional, como você bem colocou, que essa polpa do açaí ela vem do norte do país, nós temos a polpa do Pará e nós temos a polpa do Amazonas. Então nós trouxemos a polpa da fruta de açaí do Pará
que é uma polpa menos ácida, é uma polpa que tem um teor maior de gordura. Então, a hora que você processa, naturalmente essa gordura, obviamente, a hora que você processa, você sente na boca um produto mais aveludado, um produto mais gostoso que leva a essa indulgência. E sorvete e açaí, né, são sobremesas e os dois combinam muito bem, né? Tem no super... E nós temos várias combinações, né? Nós temos a combinação do açaí puro com guaraná, nós temos ele também com trufa de leitinho, com Nutella. Então tem inúmeras combinações ali para que o cliente possa se deliciar tanto na loja quanto levar aquele mesmo produto para casa já pronto, já com essas combinações. Como é que funcionou essa transição de sair de uma loja própria para começar a atender essa rede de franqueados? Quais que são os desafios em tudo isso, em empreender e empreender com outras pessoas também? Desde a primeira loja, quando inaugurei lá em 2006, muitos clientes perguntavam, e aí, é franquia? E naquela ocasião, eu nem sabia, né, exatamente o que era franquia. Aí veio a segunda loja, as pessoas continuaram questionando, veio a terceira loja, e foi quando eu busquei a ABF, né, que é a Associação Brasileira de Franchise, e para poder entender um pouquinho mais sobre o que é a franquia. Ali eu fiz um curso avançado de franquias. Na ocasião, para quem não sabia nada sobre franquias, ajudou muito. Aí eu comecei a franquear e depois disso eu fiz um MBA de franquias, né, que foi muito enriquecedor, né? Ali tinha inúmeras matérias, tinha vários outros empreendedores onde a gente conseguia trocar informações. Foi quando eu abri a primeira loja franqueada em janeiro de 2008. E a partir daí essa primeira loja virou 2, 5, 10. Né? E trabalhar com franquia é muito diferente de ter loja própria, né? Porque quando você cede a outra pessoa para explorar o seu modelo de negócio, tem uma confiança do franqueador para com o franqueado, mas tem uma confiança muito grande também do franqueado para com o franqueador. Porque muitas vezes aquele franqueado, o dinheiro que ele tem ali para fazer aquele investimento, né, investimento na franquia Mr. Miss começa com R$180 mil, muitas vezes é um investimento de uma vida toda de trabalho. Então tem que ter muita responsabilidade com essa parceria. A gente oferece todos os treinamentos, desde a busca do ponto comercial até a implantação da loja. Isso fez com que nós conquistássemos 14 selos de excelência consecutivos da ABF. Então, desde quando a gente começou a participar dessa chancela do selo de excelência, que é a maior chancela brasileira do sistema de franchise, onde a ABF entrevista uma amostragem dos nossos franqueados e fazem questionamentos sobre todo o processo, desde a primeira entrevista, quando ele ainda é candidato, e a gente apresenta os números, até quando ele está aberto, com a sua loja operando, suporte de marketing, suporte operacional, suporte financeiro, jurídico, enfim. A cada resposta positiva do franqueado gera um ponto acima de uma determinada linha de corte, a gente conquista o selo. Nós somos a única franqueadora do sistema de franquia de sorvetes a conquistar 14 selos consecutivos na ABF. Isso representa o nosso comprometimento com a nossa rede franqueada, com o mercado. Me deixa muito orgulhoso essa relação próxima que nós temos com a nossa rede. Alguns empreendedores entendem a franquia como uma possibilidade de fazer uma renda extra, de repente se manter num emprego fixo até que essa franquia, até que essa empresa que ele está investindo também comece a gerar lucro. Você teve um caminho parecido com esse, de ter um emprego ainda fixo numa grande empresa, até que sua loja, até que o seu negócio também tivesse vida própria, caminhasse pelas próprias pernas. Hoje é possível seguir esse caminho, a franquia ser num primeiro momento uma renda extra associada a uma outra atividade profissional? Olha, a minha história, quando eu abri a primeira loja, eu abri ela praticamente devendo 100%, então eu tinha que continuar no meu atual trabalho naquela época, porque se porventura o negócio não prosperasse, eu teria lastro para poder pagar as minhas dívidas, para ficar tudo bem.
Mas para responder essa sua pergunta, precisa analisar o modelo de negócio. Então nós temos várias franquias. No Brasil nós estamos falando de mais de 3 mil redes de franquia, mais de 200 mil operações, 200 mil lojas espalhadas pelo Brasil todo. Então veja que tem vários modelos de negócio. E tem modelos de negócio que exigem mais e tem modelos de negócio que exigem menos. Isso acontece também dentro da Mr. Mix. O modelo mais simples, que é uma loja de atacado, o franqueado consegue operar com um único funcionário. Então ali ele pode estar presente, ou ele pode ter um colaborador muito bem treinado. E é a operação mais simples porque tudo que essa loja vende somos nós que produzimos em Sumaré. Então a rotina dele acaba sendo mais simples, é controlar estoque, controlar a temperatura, fazer fechamento de caixa, fazer DRE, né, promover a sua loja na praça em que ela ocupa. E nós temos outros modelos que é um pouco mais sofisticado. Então, algo que eu sempre digo para os nossos franqueados, que é muito importante, independentemente o modelo de negócio, todo negócio que trabalha em rede tem apenas 3 coisas que faz com que aquela loja que mais vende daquela rede se difere daquela loja que menos vende daquela rede. E quais são essas 3 coisas? É a praça tem a ver com densidade demográfica, potencial de consumo, renda per capita, o ponto comercial, que é onde aquela loja está localizada naquela praça, e o franqueado. O franqueado ele tem o poder de fazer com que este negócio dê mais certo ou menos certo. Por exemplo, nós já tivemos casos de lojas nossas que foram repassadas para franqueados, que chegaram com gás diferente, porque aquele franqueado estava em outro momento de vida e essa loja teve uma performance maior. E o inverso também já aconteceu. Então, é importante entender muito bem, né, essa disponibilidade desse empreendedor que quer fazer este investimento e linkar junto com as atividades que ele deverá exercer, que ele não pode transferir para terceiros. Quando eu abri a minha primeira loja, eu trabalhava desde a hora que eu acordava até a hora que eu dormia e fiquei praticamente 3 anos trabalhando direto. Então, tudo é possível, mas tem que ter um pouquinho de perseverança e energia para fazer as coisas acontecer. Nós estamos conversando com Cléderson Cabral, fundador da Mr. Mix Sorvetes, da Mr. Mix Milkshake, Nath Luquez. E tem um fenômeno que tem acontecido muito, que é essa transição de carreira depois dos 40 anos, até mesmo esse equilíbrio entre trabalhar em uma empresa e começar a empreender. Você tem visto essa alta? Quais que são as vantagens de empreender depois dos 40 anos? Porque muitas pessoas ficam até com medo, não é tarde demais? Olha, eu acho que nunca é tarde, né? O mundo está ficando mais sênior, a expectativa de vida está aumentando. Então, se a pessoa tem o desejo de empreender, eu acho que, em primeiro lugar, ela tem que buscar uma franqueadora, né, que tenha a ver com aquilo que ela gosta de fazer ou se sente à vontade de fazer. Então, por exemplo, eu não quero de forma alguma captar vendas, ir na rua captar vendas. Então, tem alguns modelos de negócio que a essência da venda vem disso, de você captar vendas na rua. Então, acho que o primeiro passo para que tenha sucesso é que esse candidato faça uma escolha de algo que tenha a ver com as suas habilidades, com o seu conhecimento. Esse é o primeiro passo. Em segundo, uma vez que escolheu o segmento, é importante que esse candidato ele analise todas as franqueadoras deste segmento, e são mais de 3 mil franqueadoras, então tem muitas opções no mercado. Então, conhecer um pouquinho da franqueadora, saber se ela tem alguma chancela, quanto tempo está no mercado, é muito importante. Receber todas as informações, ler a COF. E aqui fica uma dica de ouro para quem quer investir, que é uma dica de ouro muito importante, que além das chancelas da ABF, que é um diferencial, mas não resolve o problema do candidato, tem que ter outras coisas. É importante, a dica de ouro é falar com os franqueados, é falar com quem está dentro de casa. Então, eu quero ser um franqueado da Mr. Mix. Então, passa por todo o processo. Eu gosto de estar na sorveteria, eu vou me sentir bem atendendo o público, eu vou controlar meu estoque, eu gosto de sorvete, eu vou fazer um DRE, vou fazer um fechamento de caixa. Eu gosto, então vai ser sorvete. Aí recebe toda a circular de oferta de franquias
da Mr. Mix, faça a leitura junto com o advogado, tira todas as dúvidas, faz uma análise do DRE que a gente passa para um DRE médio, para o candidato, para que ele saiba qual é a expectativa de faturamento, qual é a expectativa de lucro, qual é a expectativa de investimento. E a dica de ouro é falar com os franqueados. Né? Tem que falar com os franqueados, porque são os franqueados que estão no negócio. Então, se os franqueados que estão no negócio estão felizes, a probabilidade de erro é menor. Né? Então, essa é a dica de ouro para que ele possa mitigar o máximo possível erros, mas é importante dizer que todo e qualquer negócio há risco. Né? Eu acho que ninguém pode omitir essa informação. Ouvinte Edmilson conosco aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes, ele escreve o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Nath, meu primo é representante de vendas da Mr. Mix, já experimentei o açaí, os sorvetes e na opinião dele é muito bom, feito uma avaliação de local desejado pela cliente antes de abrir a franquia, então foi feita uma avaliação do local a fim de evitar uma possível falência do ponto, essa avaliação foi feita em conjunto, então tá aqui a experiência que o Edmilson está contando da família dele, do primo, que teve primeiro essa avaliação do local, depois essa expertise passada para saber se era de fato um ponto bom para o produto, bom para a circulação e se ali haveria negócio. 150 lojas hoje no Brasil? 150 lojas hoje no Brasil, temos outras 12 a 15 em processo de abertura. E você jura que você continua... Você consegue dormir com tudo isso? Olha, sim, eu consigo dormir. A gente tem um time muito engajado, um time focado nas suas atribuições. É lógico que a gente tem inúmeros problemas, né? Para você ter ideia, tive um problema com equipamento na fábrica desde sexta-feira. É incrível, né? Os equipamentos-chave, eles quebram na sexta-feira à tarde. e tivemos um pouquinho de dificuldade para resolver isso, colocou em risco o nosso estoque. Né? Quando a gente tem também situações de fornecedor que acaba atrasando no fornecimento de alguma coisa. Enfim, problemas são inúmeros, mas é para isso que a gente acorda cedo para trabalhar, né? Afinal de contas, a gente tem um compromisso muito grande com a nossa rede franqueada. Como delegar essas funções? Porque eu acho que a maior dificuldade do empresário é delegar as funções para ter essa paz de espírito, mesmo com tudo dando errado, você conseguir ter essa capacidade de entender, não, a minha equipe está preparada para tudo isso. Ótima pergunta, Natália. Bom, primeiro a gente tem que ter uma ideia muito clara de qual é aquela função, né, uma descrição de cargo. E a partir daí você tem que buscar entender quais são as competências, as habilidades daquele candidato. Aí quando você consegue linkar as competências do candidato com as atribuições da vaga, você faz a contratação. Então tudo começa em ter a pessoa certa no lugar certo. Depois vem treinamento constante, processos muito bem construídos, indicadores que mostram que aquele processo funciona de fato, e muita conversa com o pessoal, porque embora a gente tenha todo esse tipo de cuidado administrativo, mas quem está ali fazendo a atividade é uma pessoa, né? E quando eu fiz a faculdade de administração, os professores falavam, né, que a gente tinha que separar as coisas de fora de casa do ambiente do trabalho. É impossível, nós somos pessoas e se a gente tem um bom dia em casa, teremos um bom dia no trabalho e vice-versa. Então a gente tem que entender que ali é um ser humano que está trabalhando conosco, que tem os seus desafios pessoais também, tem dia que ele não está bem. E é muita conversa, muito monitoramento e confiar. Né? Confiar que tudo isso vai funcionar até a hora que dá muito... Na maioria das vezes, né? Obviamente dá muito certo. E quando não dá, tem que fazer os ajustes necessários. Para a gente encaminhar aqui para o nosso fim desse bate-papo, Cléderson, quem tiver interessado em abrir uma franquia, esse é o processo de escolher o local, conversar com outros franqueados e, a partir daí, qual o próximo passo e como a Mr. Mix também oferece um suporte para esse futuro franqueado que eventualmente esteja nos acompanhando agora? Bom, o primeiro passo é entrar no nosso site, Mr. Mix Brasil.
entra no nosso site Mr. Mix Brasil e ali tem a página de franquia. Entrando nessa página de franquia, ele vai deixar o seu cadastro e o nosso gerente de expansão, que é a Fabrícia, ela vai entrar em contato com este candidato. Tem ali também um atendimento pelo WhatsApp mais rápido, mas ela vai dar sequência a este atendimento. A partir daí vai marcar reuniões, vai encaminhar circular de oferta de franquias, vencidos 10 dias do prazo de envio desse documento, a circular de oferta de franquia, aí sim ele poderá ser um promissor franqueado. Somente depois que ele é um promissor franqueado que vem o processo de busca e aprovação do ponto comercial. Por quê? Vocês lembram que o ponto comercial é um dos 3 pilares de sucesso de uma loja dentro de uma rede, seja ela de qualquer segmento que seja. E dentro da Mr. Mix nós temos uma ferramenta muito importante de geolocalização, de geomarketing. A gente utiliza essa ferramenta para escolher, para checar a praça, para checar qual rua realmente ela é mais indicada para o nosso negócio. Então a gente faz esse estudo, que é um estudo profundo, que ele só acontece depois da formalização do pré-contrato de franquia. Depois que é feito esse estudo, a gente tem uma gerente de implantação de loja que vai até o local, e no local que ela vai validar que todas aquelas informações que ela obteve ali, lá no nosso escritório em Sumaré, se de fato corresponde ao que ela está vendo na rua. E a partir daí que sim, né, onde a gente tem um mapa claro que tem que ser aberta a loja na rua X, entre o número 1 ao número 10. Então o franqueado recebe esse material e com base nesse material é feita a busca do ponto comercial. Então o ponto comercial ele vem depois, porque é necessário esse estudo profundo. E dizer uma coisa para vocês, não tem remédio para ponto ruim. Não tem remédio para ponto ruim. Errou no ponto, é muito difícil converter isso. Por isso que a gente tem que seguir cada uma das etapas para que o negócio ele tenha a maior probabilidade de sucesso possível. Agora uma pergunta como um grande consumidor de sorvete. Depois do pistache, qual será o sabor da moda em 2026? Olha, a gente tem alguns lançamentos importantes para esse ano. O pistache foi um fenômeno, né? É um fenômeno. A gente tem um lançamento agora ainda de uma nova família de produtos que nem os nossos franqueados sabem ainda. É uma família de produtos que eles vêm buscando há bastante tempo. E a gente já, daqui a pouco, vamos surpreendê-los com essa nova família. Tem alguns sabores muito, muito interessantes. E eu vou deixar em segredo, né, para que a partir do dia 15 de abril que eles conheçam esses produtos na nossa loja. Mas nós estamos investindo muito em frutas, ingredientes importados. Né? Então, chocolates é algo que ele tem uma grande aceitação no público de uma forma geral. A maioria dos nossos sorvetes de massa a gente busca combinações inusitadas. Então a gente tem um sorvete de massa de banana, que vai um creme de banana flambada, feito com a fruta mesmo, com a cobertura também de chocolate com avelã. É uma combinação diferente, mas a hora que você consome, fala, nossa, é bom. Então a gente queremos continuar nessa mesma linha. Né? Produtos sem açúcar cresceram bastante a venda também? Cresceu também. Temos um lançamento este ano também de frutas sem açúcar. É um mercado que ele vem crescendo bastante. A base ainda é pequena. Então, às vezes, você vê um crescimento alto em percentual, mas com uma base ainda pequena. Então, em termos de número de faturamento, unidades vendidas, ainda é baixo. Mas ele é uma linha que vem crescendo bastante, porque hoje a gente tem muita tecnologia em alimentos. Então, hoje é possível você fazer um sorvete zero açúcar, um sorvete 100% vegetal, que também entrega um bom índice um bom nível de indulgência. Porque o que o cliente quer quando ele consome o sorvete, ele quer qualidade, né? Claro. Ele quer saudabilidade, ele quer fruta, mas tem que ser gostoso. Tem que ter a satisfação no final. É a satisfação no final, exatamente. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Cléderson Cabral, fundador da Mr. Mix Sorvetes, da Mr. Mix Milkshakes, uma empresa que nasce no interior paulista e hoje já tem mais de 150 lojas entre as que estão em operação e as que estão abrindo em breve no Brasil todo. Cléderson, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, por ter aceitado o nosso convite. O espaço sempre aberto para a gente falar sobre um negócio que movimenta tanto a nossa economia
e os nossos congeladores dentro de casa também. Um grande abraço para você. Um abraço a vocês. Muito obrigado, Nath. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho do meu sonho, né, para que outras pessoas também que desejam empreender, desejam investir, possam também ter outros caminhos para poder empreender, e franquia é uma delas. São 10h52, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes fala sobre as condições do tempo. Por conta da chuva, da previsão para as próximas horas, tem informação importante sobre os parques aqui da cidade e também um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para temporais nesta quinta-feira em boa parte do estado. A gente fala sobre esse e outros temas em instantes na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Começa amanhã, sexta-feira, aqui em Campinas, o Show Encantado da Páscoa de 2026. O evento vai até o dia 5 de abril e terá 15 apresentações espalhadas por diferentes regiões aqui da cidade. O primeiro espetáculo acontece às 8 da noite no Parque Eldorado. O show traz luzes, efeitos especiais, figurinos e muita música para encantar as crianças e as famílias. Além das apresentações, o público infantil poderá interagir com personagens e participar de uma divertida caça aos ovos. A proposta é levar as crianças para um mundo imaginário chamado Coelholândia, onde coelhos se preparam para celebrar a Páscoa. Durante as próximas semanas, os espetáculos também passam por bairros como Campo Grande, Barão Geraldo, Sousas, Taquaral e Padre Anchieta, sempre com entrada gratuita. Quer saber mais? Acesse bandimulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência.
audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 58 minutos, 10h58. Deixa eu dar um recado para você que está comigo aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que depois dos 50 anos, o que as pessoas mais relatam é que não tem por que ter dor de cabeça de graça. O que as pessoas querem mesmo é o máximo possível de tempo com qualidade, aquele sossego que o Tim Maia tanto falava na música. Aproveitar mais a vida, com conforto, com tranquilidade, com boas experiências, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50+. Uma agência que está há mais de 30 anos no mercado, organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas. Na nossa região, a Pastore Turismo está na Rua Coronel Quirino, número 1954. Coronel Quirino, número 1954, loja 5, no bairro do Cambuí. Anote o número do WhatsApp que eu vou passar para você. Deixe esse número salvo para quando você for organizar a sua viagem ou se você já está planejando para um feriado prolongado, para uma data comemorativa com a sua família. O DDD é o 19 9 9210 6075. Vou repetir. 19 9 9210 6075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. 19 9 9210 6075 ou vá pessoalmente à Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5, no Cambuí. Eu falei da Pastore Turismo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Quinto sinal marca 11 horas da manhã, nesta quinta-feira, 12 de março de 2026. Vamos girar mais informações, porque tem muita coisa acontecendo aqui. E hoje, Nath Luquezzi, as temperaturas estão mais baixas do que ontem marcavam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. 21 graus. A máxima hoje foi de 21,3. A mínima de 19,8, ou seja, baixíssima amplitude térmica. Amanheceu frio, continua frio. Vai continuar frio à noite também, à tarde, noite? Continuaremos assim até o dia de hoje, porque amanhã as temperaturas começam a subir gradualmente, não é um calorão de 30 graus não, porque os acumulados ao longo dessa noite, dessa madrugada, ficaram em torno de 40 a 50 milímetros aqui na região, reforçando essa sensação térmica logo pela manhã um pouquinho mais baixa.
Para hoje, o tempo segue instável, ainda hoje caracterizado pela condição de céu predominantemente nublado e por bastante chuva. Ainda há risco de períodos de chuvas fortes e volumosas para o dia de hoje. Essa situação é decorrente da convergência de umidade que vem atuando sobre o estado e que favorece a formação de nuvens mais densas. Junto com tudo isso, outros mecanismos atmosféricos é o que promovem esse desenvolvimento de mais nebulosidade e, consequentemente, mais chuva aqui na região. Já para amanhã, a previsão é de céu nublado, as temperaturas sobem um pouco, a mínima ainda fica baixa, em torno dos 20 graus, e a máxima 27 graus. Sensação térmica de tempo um pouquinho mais abafado. Chuvas são esperadas sim para a madrugada, prolongando aí as condições de quinta e novamente a partir da tarde amanhã na forma de pancadas ou temporais, caracterizadas por chuvas localmente fortes, probabilidade de raios e possibilidade de rajadas de vento com riscos associados a todos esses elementos. A tendência agora para o finalzão de semana, para sábado, também predomínio de sol, mas entre nuvens. Há possibilidade sim de chuva, pancadas, mais temporais, mais rápidos, mais isolados, principalmente ali tarde e o início da noite. Embora não sejam esperados acumulados muito elevados, não, podem ocorrer raios e rajadas de vento fortes durante o sábado. Aí sim, sábado as temperaturas sobem um pouquinho mais, com 29 graus e mantendo essa sensação de tempo abafado. A Defesa Civil do Estado de São Paulo montou, no período mais crítico do ano, que é geralmente entre dezembro, janeiro, fevereiro, um gabinete de crise para acompanhar a alta demanda dos casos relacionados ao temporal. Esse gabinete foi mantido para esse início de março e continua ativo em São Paulo. Nas últimas 24 horas, tivemos 7 ocorrências no estado ligadas à chuva, infelizmente com uma pessoa que morreu, 7 pessoas feridas, 106 pessoas no estado de São Paulo estão desabrigadas neste momento e 69 desalojadas. Em Araraquara, chuvas intensas ontem com vendaval registraram alguns pontos de alagamento, mas em Araraquara sem registro de vítimas. Em São José do Rio Preto, chuvas intensas com vendaval, dano estrutural numa residência, 3 pessoas desalojadas. Em Peruíbe, chuvas intensas com vendaval provocaram diversos pontos de alagamento no município, com 2 pessoas desalojadas e 70 desabrigadas em Peruíbe. Ubatuba, litoral norte de São Paulo, chuvas intensas com vento provocando quedas de árvores, queda de poste de energia elétrica, pontos de alagamento. Em Mairiporã, houve o rompimento de uma caixa d'água da concessionária Sabesp, com danos estruturais em residências, em veículos, em via pública, buraco que abriu na rua. 7 vítimas por conta desse rompimento. A Nath Luquezzi buscando informação também sobre o rompimento da Sabesp, para a gente atualizar essa notícia completa, mas que está no balanço, feito agora há pouco pela Defesa Civil das últimas 24 horas. Em Mairiporã, 81 pessoas foram atingidas, 27 residências interditadas, 9 famílias desabrigadas e 16 desalojadas. Cachoeira Paulista, com chuvas intensas com vendaval, erosões nas margens da estrada municipal da Bocaina. E em São Bernardo do Campo, rompimento de cabo de proteção no interior das vigas, provocando a queda da parte de um dos vãos do viaduto que está em construção na cidade. 3 vítimas leves registradas nesse atendimento feito com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU e com outras equipes de resgate. Nesse momento, agora, 11h05 da manhã, a Defesa Civil comunica chuva persistente nas próximas horas ainda em Cananéia, Ilha Comprida e Peruíbe, com risco alto para alagamentos e deslizamentos. Chove forte também neste momento na Baixada Santista, Itanhaém, Betioga, também com risco para alagamentos e deslizamentos. No caso do rompimento em Mairiporã da Sabesp, conta a história completa para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes entender o que aconteceu por lá. Então, um rompimento de um reservatório de água em construção
no bairro Capoavinha, em Mariporã, na Grande São Paulo, provocou a morte de um trabalhador e deixou feridos na manhã da última quarta-feira, dia 11. A vítima era colaborador de uma empresa contratada pela Sabesp para a execução da obra. O incidente causou estragos na região, impactando a rotina de moradores e as infraestruturas locais. Equipes de resgate, assistência social e a Defesa Civil do Estado foram mobilizadas e direcionadas para o local para prestar socorro às vítimas e, claro, avaliar os danos materiais. Em nota, a Sabesp lamentou profundamente o falecimento do colaborador e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e aos moradores atingidos. A companhia informou que sua diretoria acompanha o caso de perto e estabeleceu prioridade total no atendimento aos feridos e nos suportes das famílias da região. Inicialmente, uma vítima estava desaparecida depois do acidente, mas as equipes de resgate confirmaram posteriormente que ela foi localizada sem vida. O acidente aconteceu no final da manhã, quando um reservatório da Sabesp, localizado na parte alta de um morro, se rompeu, liberando uma grande quantidade de água de forma repentina. A enxurrada desceu pela encosta e atingiu as casas localizadas tanto na parte mais baixa, como também em áreas intermediárias ali do morro. Imagens registradas no local mostram um cenário de destruição. Carros foram arrastados pela força da água e lançados contra residências, enquanto muros e estruturas ficaram completamente destruídos. Segundo a Defesa Civil do Estado, ao menos 7 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Até o momento, a informação é de que os ferimentos não seriam graves, mas os casos ainda passam por avaliação médica. Bom, a Sabesp se pronunciou também nas redes sociais com um vídeo que foi publicado pelo diretor executivo de Engenharia e Inovação. Publicado aqui, deixa eu colocar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes para a gente ouvir junto o que a empresa está falando. Eles postaram aqui um vídeo, estamos trabalhando dia e noite em Mariporã. Vamos ver o que a empresa se responsabilizou a respeito desse tema. Informamos a todos sobre um acidente ocorrido no município de Mariporã, o bairro do Capoavinha. Lamentamos profundamente o ocorrido. Um reservatório de água colapsou e as equipes da Sabesp já estão indo para o local para verificar exatamente o que aconteceu e já disparamos todas as fases de inspeção para que tenha o melhor informação possível para a comunidade. Pedimos desculpas pelo ocorrido e estamos à disposição para esclarecimentos. Bom, um vídeo compartilhado antes da confirmação da morte, depois um vídeo também com equipes trabalhando dia e noite em Mariporã, mas não vejo aqui uma lamentação real a respeito da morte, depois outras postagens foram feitas. É um caso muito sério, gente, para ser tratado apenas por uma nota oficial e não, agora a gente lamenta o que aconteceu. Não é só lamentar, não. Isso tem que ter a participação do Ministério Público do Trabalho para saber as condições em que essas equipes estavam atuando, para saber que erro foi esse, se foi por conta da chuva ou a estrutura não dava conta do temporal. Não pode simplesmente tratar como ai, que coisa, que acidente que aconteceu. 7 feridos, um trabalhador morto não pode ser normalizado. Não pode ser tratado como perdas em obras. Infelizmente, grandes obras no Brasil, isso vale para os estádios da Copa do Mundo também, foi assim. Neoquímica Arena também teve morte de trabalhador. Parece que é número, parece que é parte do cimento. Brasília foi construída assim, né? Então, profissionais que são tratados como números, quando acontece uma tragédia dessa, precisam ter o acompanhamento do sindicato que o representa, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Renda. Tem que entender o que aconteceu. Eu tô vendo gente que parece que tá com dó da Sabesp. Eu tô com muito coração apertado da família desse trabalhador. Com pena de quem perdeu uma pessoa querida e de quem está no hospital agora por conta dessa obra que por algum motivo provocou esse acidente gravíssimo. Não dá para tratar como uma fatalidade, algo ocasional. Porque o que morre de gente na construção civil e vira número, vira massa de cimento nesse país não está escrito. 11h10, Nath Luquezzi. Agora, falando de Campinas, a prefeitura anunciou o fechamento para hoje de alguns parques aqui na cidade, de alguns bosques, porque já choveu nos últimos dias, o solo está úmido na cidade e com o alerta de mais temporais, de risco de chuva mais forte, há um risco de quedas de árvores também. Então, conta pra gente que parques são esses, por favor.
São quantos parques públicos? A gente vai ouvir a Nath Luquezzi contando quantos são ao todo? São 11 parques públicos ao todo aqui das regiões Centro, Leste, Norte e a Mata Santa Genebra. Essa medida vai ser reavaliada amanhã, sexta-feira, dia 13, depois que contar essas 24 horas. Lembrando que essa medida se baseia em um decreto que determina a suspensão do funcionamento dos parques e bosques em regiões onde o índice de precipitação superar aí 80 milímetros em 72 horas. Na região Centro-Leste choveu mais de 89 milímetros e na região Norte 80,5 milímetros neste período. Os parques fechados então nesta sexta-feira são na região Leste Bosque Chico Mendes, Bosque dos Jequitibás, Lago do Café, Lagoa do Taquaral. Na região Norte, Bosque Parque da Mata, Bosque Silvia Bandão Bertolazzi, Belucci, Bosque dos Alemães, Bosque dos Italianos e o Parque Ecológico além da Pedreira do Chapadão. A Mata de Santa Genebra, na região Norte, também fechou e as atividades previstas no local hoje também já foram canceladas. Uma nova data será informada em breve. São 11 horas 12 minutos. O que a gente tem informação aqui também da região, deixa eu ver se nós temos alguns outros casos ligados à chuva também, mas falando de trânsito e chuva com trânsito, a gente sabe das dificuldades que aumentam para o motorista. Uma carreta enroscou nos fios que estavam no poste no Jardim Magnólia na manhã de hoje aqui em Campinas e o poste caiu sobre o Centro de Saúde Dr. Estimado Domingues. Isso aconteceu na rua Dona Licínia Teixeira de Souza. Equipes da prefeitura estão no local, que está sem internet neste momento. A INDEC também está por lá. A via não tem restrição de altura, isso já está confirmado, mas não era para o caminhão enroscar com o poste, né? A Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, enviou uma equipe no local para atender a ocorrência e a energia terá que ser interrompida em alguns momentos para a substituição do poste. Então, atenção, Jardim Magnólia, uma carreta enroscou nos fios na rua Dona Licínia Teixeira de Souza, e o Centro de Saúde do bairro está com atendimento comprometido por enquanto, porque está sem internet, que é onde você tem o acesso ao prontuário, a fichas, a comunicação interna entre os funcionários, e em alguns momentos a energia elétrica também terá que ser interrompida para a substituição do poste. Então, se você mora na região, se você passa pela região, informação importante para você que está no Manhã Bandeirantes. Vai para um último intervalo e na volta a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, o 19997102493. Manhã Bandeirantes. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. O Mercado Municipal de Campinas já registra aumento nas vendas de peixes neste começo de março. O crescimento acontece por causa da Quaresma, que é o período religioso que antecede a Páscoa. Os comerciantes do Mercadão esperam que as vendas de pescados aumentem até 40% até a Semana Santa, que neste ano será celebrada no dia 5 de abril. Segundo os vendedores, o movimento começou a crescer na primeira semana do mês e deve aumentar ainda mais conforme a Páscoa se aproxima. Isso acontece porque muitas famílias trocam a carne vermelha por peixe durante a Quaresma, tradição comum entre os católicos. Entre os pescados mais procurados estão sardinha, pacu, corvina, tilápia, filé de tilápia, filé de salmão e merluza. A expectativa é que a Páscoa movimente cerca de 377 milhões de reais na economia da região metropolitana de Campinas, de acordo com a Associação Comercial e Industrial aqui de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 18 minutos. Vamos trazer a participação do nosso ouvinte que está conosco desde cedo, e você que foi chegando no caminho e mandou a sua mensagem pelo 19971021493. O Adriano Vermelho escreve sobre o abuso da menina pela mãe. Ele coloca a mãe entre aspas. Antes do Adriano, deixa eu repetir uma coisa que eu falei ontem na rádio, na TV, no Brasil Gente, que a primeira coisa que me veio na cabeça, foram duas, na verdade, né? A primeira é a seguinte, desse caso. É a história da mãe que aliciou a filha. Aliciou é um termo... Ela vendeu a filha para ser abusada sexualmente para o ex-namorado dela, por um valor, e esse vídeo foi compartilhado pelos colegas e chegou na sala de aula e o Conselho Tutelar tomou conhecimento. A mãe, entre aspas, e o ex-padrasto estão presos. Primeiro ponto é, quando você pensa em mãe, a primeira coisa que vem na sua cabeça, na minha pelo menos é proteção. É a mãe que vira uma leoa para proteger a filha de qualquer absurdo do mundo. Nem sempre isso é possível. E quando isso não é possível, eu já ouvi relatos nesse mundo cão que eu vivo há tantos anos no jornalismo policial, de mulheres que se sentem culpadas por algo que elas não tiveram controle, que elas se sentem mal por não poderem proteger a filha. Aqui não, aqui é a mãe explorando sexualmente uma menina de 13 anos. Então acho que colocar aspas no mãe, como fez o Adriano Vermelho, é isso. Não é o que se imagina de uma mãe. Muito pelo contrário. A senhora que é mãe há de concordar comigo. O segundo ponto é, se esse vídeo chegou para os colegas, para um menino na sala, quem mais recebeu esse vídeo? Mas quanta gente recebeu esse material? Quem recebe um vídeo de uma adolescente sendo explorada sexualmente e não denuncia é cúmplice também de pedofilia e abuso sexual. Isso não é uma opinião minha, isso é o Código Penal brasileiro. Se você recebe um vídeo com conteúdo pedófilo e armazena no seu celular, você é criminoso. Você pode ser preso por isso. O caminho é a denúncia. Num primeiro momento para a própria plataforma, para as autoridades policiais, mas passar adiante a ponto de chegar para um menino também de 14 anos mostra que a mentalidade doentia está no monstro que foi preso por abusar dessa criança, de quem assiste isso e acha normal, de quem compartilha isso como se fosse algo inocente.
Então, a rede de pedofilia só existe porque tá cheio de pedófilo escondido na sociedade, se passando por pai de família, por cidadão acima do bem e do mal. Mas tá assim, ó, de gente que no íntimo consome conteúdo com criança sendo explorada. Se eventualmente isso passa pelo seu celular, a denúncia vem junto com o nojo, é o caminho natural. Quem não denuncia também tem as mãos sujas nessa história. A opinião do Adriano Vermelho é a seguinte: gostaria de dizer que a culpa é da internet, todo esse inaceitável abuso infantil, mas infelizmente não é. Talvez tenha facilitado a distribuição e acesso, mas a motivação, a falta de autovalorização, a perda de valores básicos e a desumanização vem há tempos assombrando a humanidade. A internet talvez tenha potencializado, ele coloca aqui o questionamento. Sim, mas na opinião do Adriano, o fator X motivador, além, é claro, do dinheiro e a falta dele, está na demanda. É isso aí. Essas tragédias só prosperam porque tem quem as consuma. E a chave do ataque é aí. Follow the money. Segue o dinheiro dessas bestas feras. Sobre a mãe, que tristeza ela macular sua condição tão sublime. Espero que, mais que a punição legal, a moral ative sua consciência e ela perceba o mal que fez a quem deveria amar e proteger. E tudo isso por uns trocados. Essa justificativa de que não, estava com dificuldade financeira. Quantas mães não se desdobram em 3, 4 salários, não dormem, 4 empregos, vão vender o que precisar na rua, vão vender o que precisar dentro de casa, mas colocar a filha para ser explorada sexualmente e ela gravar, não tem justificativa no mundo para isso. Ah, estava sem dinheiro. Não é motivo, mas nem de longe para alguém usar esse argumento, tanto que ela continua presa por enquanto, de forma temporária, enquanto a investigação quer saber se mais vezes esse tipo de absurdo aconteceu com essa criança. 11h23, mensagem de áudio do nosso ouvinte também. Bom dia, Heitor. Bom dia, Marco. Heitor, oi. Cara, eu vou falar uma curiosidade. Manda. É que eu acho que muita gente tem essa curiosidade. O Brasil, cara, apareceu entre a 11ª potência militar mundial, militar. Uhum. Pô, aí eu procurei pesquisar, né, e ver algumas coisas, porque quando eu servi o quartel, quando eu fui militar na escola de cadete, em 84, nosso blindado era do tempo da Segunda Guerra Mundial. Armamentos era aquele fuzil também antigo, mas estava passando, eu cheguei a utilizar o FAL, né, fuzil automático leve. Mas, sabe por quê, cara? A gente tem um território gigante, cara, uma população grande, forças armadas numerosas, cara, e projetos militares estratégicos. Isso faz que o Brasil apareça com uma grande potência militar. O que as pessoas não sabem, nós temos caças da Força Aéreas, os mais novos, hein, que a gente importa também, submarinos nucleares, sabe? A gente tem fragatas modernas da Marinha, cara, com sistemas de mísseis e radares. E a indústria militar nacional, a Embraer. É incrível, hein? Como nós crescemos assim, ninguém nem sabe, né? E olha, cara, nós estamos na frente, muito na frente do Irã, que está fazendo essa guerra com os Estados Unidos, não consegue ganhar, e muito à frente também de Israel. Fora as outras, né? Fora as outras potências. Isso é incrível mesmo, né, Heitor? Mas é verdade, eu não falo mentira, eu procuro pesquisar para saber, sabe? É isso aí, Heitor. Muito obrigado, Marco. E de fato essa lista foi divulgada recentemente. O Brasil é reconhecido historicamente por sua tradição diplomática para buscar soluções pacíficas, mas é preciso ter a defesa de sua soberania, das nossas fronteiras, e esse levantamento mais recente do ranking mundial de poderio bélico coloca o Brasil na 11ª posição, à frente de nações que participam frequentemente de combates reais, como Israel, Irã e a Alemanha, que é proibida de ter armamento nuclear depois da Segunda Guerra Mundial.
À frente do Brasil tem na lista, vamos lá, Estados Unidos em primeiro, Rússia em segundo, China em terceiro, Índia em quarto lugar, Coreia do Sul em quinto, Reino Unido em sexto, França em sétimo, Japão em oitavo, Turquia em nono, Itália em décimo e Brasil em 11º. Os dados são com base naquilo que o país apresenta oficialmente de informações. Por exemplo, a Coreia do Norte não está aqui. A gente não sabe o tamanho do poderio bélico da Coreia do Norte. Mas ela não está aqui. Israel também não. A gente não sabe o tamanho do poderio bélico de Israel. A gente sabe as informações oficiais. Agora, quem está na frente? Estados Unidos tem bomba atômica, Rússia tem bomba atômica, China tem bomba atômica, Reino Unido tem bomba atômica, França tem bomba atômica. Então, todos esses países têm algo que o Brasil é proibido, pelas resoluções internacionais, de produzir. Mas é um tapa na cara, assim, é um choque de realidade para quem trata o Exército Brasileiro como se não fosse nada. O Exército Brasileiro tem uma função muito importante da proteção das nossas fronteiras e que às vezes é tratado com piada. O militar que vai pintar o rodapé, que vai cortar o mato. Não é assim. As Forças Armadas Brasileiras têm o seu valor, têm o seu peso também importante para a nossa soberania. Só não pode querer se meter em política. Mensagem de áudio, a última aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê. Heitor Fredo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que todo campineiro, né, pelo menos os que prestam bastante atenção na saúde de Campinas, está se fazendo. Será que os médicos pediatras que foram retirados da UPA Carlos Lourenço e algumas outras de Campinas já retornaram o serviço nas UPAs? Ou ainda não? Vai fazer um ano quase, né? Eu acho, eu não lembro a data qual que foi lá, naquela época, aquele boom que precisava já foi dado, tá na hora desses pediatras retornarem, não é verdade? E também gostaria de comentar, ontem você e o Paulo Neves, né? Eu observei bastante a posição do Paulo e a sua. Concordo com você, tem algumas coisas com o Paulo que eu também concordo. E você me fez uma coisa primorosa. Você chegou no ponto que é a minha posição política. Precisa de mudança. Vamos olhar os candidatos na hora da urna e mudar. Um grande abraço a todos. DJ Alê. O caminho da democracia é esse. Concorda com o governo atual? Mantenha. Não concorda com o governo atual? Troca. E aí a maioria vence. Isso é o processo democrático e é por ele que nós estamos esse ano passando também em 2026. Sobre a UPA Carlos Lourenço, a informação última da prefeitura é que a gente vai saber como é que está agora, mas uma informação que a gente tinha era ainda do fechamento da UPA pediátrica com a transferência em junho do ano passado dos profissionais para o Hospital Mário Gatinho, que é ao lado do Mário Gatti. 11h29, Nath Luquezzi, o tempo urge, mas dá tempo de falar sobre o Band Mulher, 1h30 da tarde, que você e Lari Lopes comandam na nossa programação. Boa, a gente vai falar sobre burnout, vamos falar um pouquinho também sobre fertilidade, sobre o processo de tratamento e também vamos ter receita hoje, uma doce e uma salgada com os sabores da América do Sul, além dos babados do mundo dos famosos, então eu espero você às 1h30 da tarde. Amanhã, sexta-feira, 10 da manhã, estaremos aqui de volta depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, do Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, um grande abraço e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A Rádio Bandeirantes